Vocês viram, né? É disso que eu tô falando. É de ter medo e enfrentar o medo e agir mesmo assim com ele. Eu sempre digo para os meus alunos, gente, ostra feliz não faz pérola. Quero todo mundo tirando print dessa frase e postando e me marcando no Instagram, no Facebook. Vai lá, tira um print, eu bem bonitinha aqui com a frase e me marquem porque eu quero seguir vocês. Gente, o que eu quero dizer com ostra feliz não faz pérola? A pérola é uma reação que a ostra tem a um grão de areia que está incomodando ela. Ela começa a produzir essa estrutura confortável, redondinha em volta do grão de areia para não machucar ela. Então a ostra feliz, a ostra que não está sendo incomodada, ela não faz pérola. Porque ela está de boa, ela está feliz ali onde ela está. E é isso que eu quero dizer para vocês em relação aos cálculos previdenciários. Vocês têm que sair da zona de conforto de vocês para vocês se transformarem os grandes profissionais que vocês querem se transformar. Para que vocês tenham liberdade, autonomia, recursos financeiros imediatos, não depender da justiça para ganhar dinheiro. Gente, executou, ganhou. É fechar o contrato, vocês estão com dinheiro na conta. É uma liberdade que não tem tamanho, é indescritível. Quando a gente começa a ver a coisa girar, que o fulano fechou o contrato, indicou a esposa indicou o primo indicou o ciclano, é e-mail de tudo que é lugar, de tudo que é canto do país pedindo orçamento de planejamento. A roda girou. As pessoas já sabem que precisam de planejamento previdenciário, eu nem preciso convencer muito elas desse serviço. As pessoas já estão se tocando da importância do planejamento previdenciário em relação à reforma da Previdência. Então, quem não implementar agora o planejamento previdenciário e não executar isso agora, outra pessoa vai fazer. E essa outra pessoa vai engatilhar a aposentadoria desse cliente lá na frente. E quem é que vai procurar vocês lá na frente para encaminhar a aposentadoria? São os outros que estão implementando o planejamento. Então, muito cuidado, a hora é agora para quem ainda não implementou. E tem que sair da zona de conforto. Ostra feliz não faz pérola. Em nenhum momento para vocês eu disse que ia ser fácil. Eu disse que tem que ter método e disciplina. E facilita a vida de vocês na hora de executar os cálculos. Hoje vocês vão ver que tem caminhos muito mais simples para fazer esses cálculos do que o que vocês estão pensando. Bom, vamos trabalhar então aqui, para eu conseguir trabalhar com cálculos para vocês, eu achei que hoje, diferente dos outros eventos que eu costumo fazer, eu peguei um caso concreto para mostrar para vocês, tá? Então eu inventei alguns dados, peguei um histórico de contribuição real, né? Mas inventei alguns dados para facilitar os números na hora de calcular para vocês e fiz um planejamento previdenciário que a gente vai visualizar isso juntos hoje. Então eu resolvi trabalhar com a aposentadoria por tempo de contribuição porque é a mais comum da gente se ver e é a que tem mais possibilidades de transição, de regras de transição. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Olhem só que interessante. A gente já trabalhou com a dinâmica da reforma da Previdência e aí o cenário é esse. Antes da reforma da Previdência, a mulher precisava ter 30 anos de contribuição e o homem 35. Esse era o requisito para se aposentar até dia 13 de novembro de 2019, independentemente da idade. Agora, a galerinha que ganhou uma colher de chá vai poder usufruir destas 4 regrinhas aqui: pedágio, idade mínima progressiva e pontos. Qualquer uma delas. Até pode se aposentar por idade também, né? Não tem problema nenhum, dependendo do cálculo que a gente for visualizar. E quem entrou no mercado de trabalho depois da reforma não vai poder se aposentar mais por tempo de contribuição. Então esse é um cenário que eu quero que vocês visualizem para a gente trabalhar juntos a partir de agora. Simulando sem medo, então. A primeira simulação que eu vou fazer no meu cálculo é, bom, até dia 13 de novembro de 2019, qual é o histórico da minha cliente? Primeira coisa, idade, ela tinha 52 anos de idade. Bom, já descartei uma aposentadoria por idade na regra do direito adquirido, porque precisava ter 60, né? Então, isso já descartamos. Carência, poxa, já identifiquei que ela tinha mais de 180 meses de carência. Porque como ela trabalhou muito tempo com carteira assinada, e antes da reforma da Previdência, independente do empregador recolher ou não contribuição, tá com a carteira de trabalho anotada, vai valer como carência. Ela já tem muito mais que 180 meses de carência. E também calculei o tempo de contribuição. Qual era o tempo de contribuição dela na data da reforma? Eu simulei cravado 28 anos de contribuição para facilitar a visualização de vocês dessas regrinhas, tá? Beleza, já identifiquei que essa cliente não tinha direito a nenhuma aposentadoria do direito adquirido.
Porque ela não tinha 30 anos de contribuição, não tinha 60 anos de idade, não se tratava de uma aposentadoria especial ou de uma aposentadoria da pessoa com deficiência e nem de professor. É uma aposentadoria por tempo comum, tá? Ok, primeira coisa que eu vou avaliar, eu vou passar por cada uma das regras de transição, uma a uma. Primeira regra, a regra do artigo 17 da Emenda Constitucional 103, que é o pedágio de 50%. Lembram que eu falei para vocês que tem um requisito dessa regra, que a pessoa tinha que estar há no mínimo 2 anos da sua aposentadoria? Bom, como faltavam 2 anos para ela se aposentar, porque ela tinha 28 anos de contribuição e estavam faltando 2 para ela se aposentar por tempo, eu já sei que ela pode usar essa regra. Então, opa, vou calcular. Se ela tivesse menos que 28 anos de contribuição, 27 anos e 11 meses, 27, 26, 25, 24, menos, eu nem ia calcular essa regra porque não é aplicável para ela. Mas eu identifiquei que é aplicável. Essa regra não tem idade mínima, ela só tem um tempo de pedágio que precisa ser cumprido. Qual é o tempo? Ela vai ter que trabalhar o tempo que faltava mais a metade disso. Olhem que difícil de calcular. Se faltavam 2 anos para ela se aposentar, ela vai ter que trabalhar esses 2 anos e mais quantos? A metade de 2 é? Eu quero ver alguém me responder isso errado. A metade de 2 é quanto? 1. Gente, é difícil trabalhar com planejamento previdenciário? Ai, 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 não é difícil. As pessoas que fazem o bicho de 7 cabeças do planejamento, não é difícil não. Então, olha só que interessante. Se faltavam 2 anos para ela se aposentar, ela vai trabalhar esses 2 e vai trabalhar mais 1. Como ela nunca parou de trabalhar desde a reforma, eu simulei então que ela vai poder se aposentar no dia 11/11 de 2022. 13 de novembro de 2019 até 13 de novembro de 2020, 13 de novembro de 2021, 13 de novembro de 2022. Aqui ficou um pouquinho menos porque tem dias que tem 31 dias e acaba a continha ficando, o tempo não fica cravadinho, tá? Por isso que eu não fechei o tempo no dia 13 e sim no dia 11 de novembro de 2022. Então eu já tenho uma data, já vou anotar ali no papelzinho. Ó, dia 11/11 de 2022 pode se aposentar nessa regra aqui. O valor eu vou calcular depois, tá? Primeiro eu vou pegar as datas. Beleza, vamos para a segunda regra, o pedágio de 100% lá do artigo 20. Quais são os requisitos? São 2. Tem que ter, como mulher, 57 anos de idade e tem que trabalhar o dobro do tempo que estava faltando na data da reforma. Então, se estava faltando 2, ela vai ter que trabalhar mais quantos? Mais quantos? Mais 2. Então, ao invés dela trabalhar só 2 anos, ela vai trabalhar 4 até se aposentar. Esses requisitos conjuntos, ela vai bater lá em 2024. Ela vai ter 57 anos de idade e vai ter 32 anos de contribuição, tá? A idade dela, eu também simulei que a data de nascimento dela era 13 de novembro para bater com a reforma e vocês visualizarem melhores os cálculos, tá? Por isso que esse cálculo ficou no dia 13 de novembro de 2024. Ótimo! Já temos outra data, vou anotá-la no meu parecer. Vamos para a regrinha de pontos? A regrinha de pontos é a soma da idade ao tempo de contribuição que vai aumentando progressivamente. Lembrando, gente, vocês não precisam decorar isso, eu já falei para vocês. Com um bom materialzinho de apoio, vocês conseguem verificar de forma eficiente isso aqui. Não precisa decorar. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês entendam a técnica de cálculo, a técnica de raciocínio por trás do planejamento. Isso é importante para mim. Estamos combinados assim? Ótimo. Nessa regrinha de pontos, eu identifiquei que ela vai fechar os pontos vigentes lá em 2025. Ela vai fechar 92 pontos no dia 11/11 de 2025. Então, eu tenho mais uma data, vou anotar lá no papelzinho. E por último, a gente está avaliando aqui a regra da idade mínima progressiva do artigo 16 da Emenda Constitucional, que ela precisa ter apenas 30 anos de contribuição, mas ela tem que ter uma idade mínima específica. A de pontos também, tá? Só precisa ter 30 anos de contribuição, mas tem que bater os pontinhos. E aí essa idade mínima ela vai aumentando. Então eu identifiquei que essa regra ela só vai fechar lá em 2027, quando ela completar 60 anos de idade. Tá longe, né? Mas vou anotar no papelzinho igual. Ótimo, já tenho 4 datas. Cada uma é uma regrinha possível. Agora, eu não vou deixar de verificar também a aposentadoria por idade.
Porque como a aposentadoria por idade, eu preciso ter bem menos contribuição, né? Eu preciso ter só 15 anos de contribuição e não 30 para mais, eu vou avaliar essa regrinha também. Porque de repente pode ser que financeiramente até vale a pena para minha cliente. Como eu não sei a resposta, eu não vou deixar de calcular. Dificilmente vai valer a pena, porque ela já pode se aposentar agora daqui a alguns aninhos e ela é nova. Mas eu não vou deixar de calcular isso no planejamento para minha cliente. Quais são os requisitos da regra de transição lá do artigo 18 da reforma? Mulher, 62 anos de idade, porque essa idade vai aumentando dos 60 até os 62 progressivamente, mas ela não vai fechar essa idade agora, já nos próximos anos. Ter 180 meses de carência, que vocês sabem que é diferente de tempo de contribuição. Quem não assistiu a aula de ontem, assiste para ver. E ter 15 anos de contribuição. Quando ela vai fechar esses requisitos todos? Só lá no aniversário dela de 62 anos, em 2029. Longe, né? Mas eu vou anotar mesmo assim. Então, nós temos 6 datas, né? Nós temos todas as datas aqui de quando o meu cliente, a minha cliente, porque é uma mulher, pode se aposentar em cada uma das regras. 2022, 24, 25, 27 e 29. Esse é o primeiro panorama do planejamento previdenciário. Eu identifiquei as datas. Agora, lembra que eu falei para vocês que cada uma dessas regrinhas de transição tem uma regra de cálculo? Então, eu preciso começar a pensar em valor, né? Lembrando aqui, ó, em relação ao valor, deixa eu ver se eu tenho aqui o meu... Eu queria mostrar para vocês um cálculo. Não, depois eu vou mostrar para vocês o outro slide. Em relação ao valor, qual é o cálculo de uma aposentadoria? Qualquer aposentadoria, até benefício por incapacidade, tá? A lógica do cálculo é um salário de benefício, que é a média de contribuição, tá? Salário de benefício não é o valor da aposentadoria, é a média contributiva e o salário de benefício depende da regra que eu estou trabalhando. Porque se eu estou trabalhando com a regra antiga, eu calculo de um jeito. Se eu estou trabalhando com a regra nova, a lei determina calcular de outro jeito. Por isso que o salário de benefício é a média, que tem uma metodologia de cálculo. Média multiplicada por um coeficiente. Esse coeficiente, quem determina é o tipo de regra. Então, se eu estou trabalhando com uma aposentadoria por idade, o coeficiente eu calculo de um jeito. Se eu estou trabalhando com a regra do pedágio de 50%, o coeficiente, por exemplo, é o fator previdenciário. Se eu estou trabalhando com a regra do pedágio de 100%, o coeficiente é cheio, é 100%. Se eu estou trabalhando com a regra de pontos, com a idade mínima progressiva e da aposentadoria por idade, o coeficiente é o que eu chamo de coeficiente maluco, porque não tem pé nem cabeça, tá, o coeficiente. Quem é meu aluno, meus Juliette, pode comentar aí, Juliette, turma 1, turma 2, para eu saber, tá? Mas quem é meu aluno sabe que eu chamo de coeficiente maluco, porque ele começa assim. O coeficiente inicial é 60%. Para todas essas regras aqui, pontos, idade mínima e aposentadoria por idade, tá? Ninguém, depois da reforma da Previdência, vai se aposentar com menos de 60% da sua média nessas 3 regrinhas aqui, porque começa em 60%. Se a pessoa, como mulher, tem 15 anos de contribuição e o homem tem 20 anos de contribuição, é 60%. Se eles começam a passar 1 ano de contribuição desse limite, ou seja, a mulher com 16 anos de contribuição e o homem com 21, esse coeficiente começa a ser ampliado em 2%, 62%. Para cada ano de contribuição a mais, vai ganhando 2%, 64, 68, 66, 68, por aí vai, tá? O legal é que esses coeficientes podem passar de 100%. Então, se o homem tem mais de 40 anos de contribuição, ele pode se aposentar com 102, 104% da média dele, tá? Então, por isso que eu chamo de coeficiente maluco, porque ele não tem pé nem cabeça, tá? Mas é assim que funciona, é assim que tá na lei, eu não tenho culpa disso, tá? Xinguem os nossos legisladores, não a mim. Gente, agora nós vamos falar de números, então eu quero inspirar vocês, tá? Então, olha que frase linda. O único passo entre o sonho e a realidade é a atitude. Porque agora nós vamos meter a cara, é baixar a cabeça e trabalhar. Nós vamos entrar nos cálculos efetivos de média de contribuição. Então eu quero que vocês venham muito inspirados para essa parte da nossa aula, porque nós vamos trabalhar com cálculo raiz. Eu vou mostrar para vocês que para fazer planejamento previdenciário eu não preciso ter um super programa de cálculo do meu lado. Claro que se eu tenho um programa de cálculos para me ajudar,
eu vou ganhar tempo, eu vou trabalhar de forma mais rápida e mais ágil. Isso é óbvio, eu não vou mentir para vocês. Eu mesma trabalho com um programa de cálculos prévios, amo de paixão, tenho uma relação muito bacana com o pessoal da Logic, que me apoia muito aí, seguido eu dou sugestões para eles, então a gente vai trabalhando juntos. Então é muito bacana trabalhar com um programa de cálculos. Só que eu não trabalho só com programa de cálculo. Eu comecei fazendo cálculo no Excel e até hoje eu faço cálculo no Excel ainda. Esse é um dos meus métodos de trabalhar com segurança. Eu também sou insegura, não é só vocês que são. Eu também não quero passar uma resposta errada para o meu cliente. Vocês acham que só vocês são inseguros? Eu também tenho medo, é óbvio. Como eu disse para vocês, medo é inerente aos responsáveis. Está intrínseco à pessoa responsável. Ela sempre vai sentir medo, porque ela quer fazer tudo certo. E como é que eu vou ter certeza se eu estou fazendo tudo certo, se eu estou trabalhando com uma coisa lá para o futuro? Eu não vou encaminhar a aposentadoria agora e daqui a 6 meses me certificar se está certo ou não. Eu tô falando de 2024, de 2027. E é por isso que dá tanto medo na gente. E qual é o método que eu tenho para trabalhar com segurança? Eu faço esses cálculos sempre mais de uma vez. Os cálculos de tempo de contribuição, essas datas de estimar a aposentadoria para frente eu faço mais de uma vez. E os cálculos de média contributiva eu faço tanto no programa de cálculos quanto no meu velho e bom Excel. Se os dois estão com os resultados bem semelhantes, ótimo, é sinal que eu não errei. Mas a partir do momento que algum dá um cálculo muito diferente um do outro, eu já sei que eu errei, em que algum lugar eu vou ter que achar o erro. Então isso facilita muito a vida da gente, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre facilitar a vida e sobre trabalhar com segurança. Tá, agora Júlia, a gente já tem aquelas datas lá todas bonitinhas. Como é que eu calculo a média de contribuição? Eu vou ensinar vocês hoje a fazer um cálculo com segurança da média contributiva em relação às regras de transição, que é o que a gente está trabalhando nesse planejamento previdenciário. Claro que se eu fosse trabalhar com cada uma das regras de aposentadoria, nós ia ter que ter umas 14 horas de aula, tá? Mas eu vou trabalhar com esse exemplo específico e vai abrir muito os horizontes de vocês. Então, identifiquei a espécie de benefício. Ótimo, já sei que é uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por tempo. No nosso caso, tempo. Vou definir a legislação. Que tipo de legislação eu estou trabalhando? É a regra do direito adquirido? Não, nós estamos trabalhando com as regras de transição. Então, é as regrinhas da colher de chá. Por que isso é importante eu definir? Porque agora eu sei que o meu cálculo de salário de benefício, a minha média de contribuição é a média cheia de julho de 94 para frente. Por que isso é importante? Porque se eu estivesse trabalhando com a regra antiga de salário de benefício, eu poderia esconder 20% das menores contribuições na hora de calcular a média. E na regra antiga, quando eu escondia esses 20% das menores contribuições, eu não perdia elas na contagem de carência e de tempo. Agora, na regra nova, não. Na regra nova é assim. Usa tudo que contribuiu de julho de 94 para frente, não pode esconder mais nada. O que tu pode fazer é excluir contribuições desvantajosas. Só que quando tu excluir ela do cálculo da tua média, tu também vai perder ela na contagem de tempo e carência. Então agora eu só posso excluir se está sobrando. Se não está sobrando tempo, eu não posso excluir. Vejam que interessante, né? Nessas regras de pedágio, por exemplo, que a gente simulou a data, não está sobrando tempo. Eu estou batendo o tempo cravado ali, né? Então eu não posso excluir. Agora, numa aposentadoria por idade, a minha cliente já tem mais do que 15 anos de contribuição hoje. Então lá em 2029, quando ela se aposentar por idade, eu poderia avaliar essa exclusão de salários. Por isso que eu preciso definir a legislação. Depois eu preciso atualizar as contribuições. Porque imaginem, gente, essas contribuições recolhidas lá em 1994... foram sobre 200, 300, 180 reais, né? E eu preciso trazer isso para o poder de compra de hoje. Porque senão a média de contribuição do meu cliente vai ficar um valorzinho desse tamanho, né? Pegar os salários contribuídos lá na época não faria sentido. Então, para apurar a média, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu preciso trazer esses valores contribuídos lá no passado para uma moeda correspondente ao poder de compra de hoje. Então, eu atualizo. Feito essa atualização, aí eu vou calcular a média. Se eu estiver trabalhando com uma aposentadoria futura, como essas regrinhas que a gente está vendo aqui nesse exemplo, eu preciso projetar isso para frente, né? Se a minha cliente continuar recebendo o que ela recebe na carteira de trabalho, como isso vai impactar na média dela lá na frente? E depois que eu estou com esses salários de benefícios prontos, com esses cálculos de média pronto, aí
eu vou multiplicar pelo coeficiente de cada regrinha. E aí eu vou ter um valor específico de renda mensal inicial para o dia de 2024, para 2027, para 2029. Mas calma que a gente vai fazer isso na prática. A espécie de benefício a gente já definiu, a legislação a gente já definiu. Aposentadoria por tempo de contribuição, regras de transição. Agora a gente vai atualizar as contribuições. Primeiro que é interessante a gente saber que eu só vou atualizar as contribuições recolhidas lá em julho de 94 para frente. Por mais que a minha cliente tenha começado a contribuir lá em 1991, foi o primeiro dia de trabalho dela, em novembro de 91, tudo o que ela contribuiu de 94 até 91 eu não vou usar na média. Isso porque já veio de uma regra de transição antiga, lá de 99, onde as pessoas se aposentavam só com os últimos 3 anos de salário, né? E aí veio uma lei e disse assim, não, peraí, as pessoas estão se aposentando só com os últimos 3 anos de salário, elas estão nas vésperas da aposentadoria contribuindo no teto, essa conta não está batendo. Como é que eu faço para coibir isso? A partir de agora, tudo que a pessoa contribuiu vai entrar na média. E aí, como a gente passou por aquela época de transição de moeda, cruzeiro, cruzada, etc, se definiu julho de 94 como marco inicial. Então, a partir de agora, quem se aposentar com as regras daqui para frente, vai entrar tudo que é julho de 94 para frente. Inclusive, gente, a tese da revisão da vida toda mora nisso aqui. No sentido de que, se eu contribuir sobre salários muito bons antes de novembro de 91, antes de julho de 94, e eu quero incluir eles na minha média, eu teria direito de usar. Porque eu contribuí, eu paguei sobre salários bons. Por que eu não posso usar na minha média? Então, aqui mora a revisão da vida toda, de que, se for vantajoso, a pessoa pode incluir esses salários na média dela. Mas a regra é, julho de 94 para frente, vai entrar na média. Antes de 94 não me interessa sobre qual valor contribuiu, porque não vai entrar na média. Claro que vai contar como tempo, como carência, vai valer para tudo, né? Só não vai entrar no cálculo da média do salário de contribuição. Todo mundo entendeu até aqui? Ótimo. Vamos para frente então. Então vamos atualizar essas contribuições, né? Eu preciso saber de julho de 94 para frente quais são os salários de contribuição que eu vou pegar lá no CNIS. Vou identificar se esse histórico de contribuição no CNIS está certinho e aí vou incluir numa planilhazinha para fazer esse cálculo. Essa planilha a gente encontra lá no próprio site do INSS, gente. Aqui eu vou deixar o link do site disponível para vocês na página do evento, eu vou comentar ali, vou pedir para a galera fazer isso para mim. Vou comentar esse link aqui, vocês vão poder acessar. Esse é o link lá no site do INSS, onde vocês vão chegar nessa página. Legislação do regime geral e índices de atualização. Correndo mais para baixo na página, vocês vão achar ali essas tabelas aqui. Lembrando, gente, é muito importante uma coisa que eu vou explicar para vocês. Lá no site do INSS tem várias tabelas. As primeiras que aparecem são em relação a benefícios pagos em atraso. Não é essa tabela que vocês têm que pegar. Se vocês rolarem a página mais para cima, aí vai aparecer essa tabela aqui, que é o índice de atualização das contribuições para cálculo de salário de benefício. Essa é a tabela que eu quero que vocês peguem, tá? Por exemplo, agora nós estamos em julho, então a última tabela que a gente tem é a de junho. Eu vou pegar a de junho porque eu vou projetar essas atualizações até o dia que eu estou planejando, né? Eu não vou conseguir saber a atualização de 2029, isso eu não tenho como eu saber, então eu vou pegar a última tabelinha para calcular com essas atualizações. Baixei a planilha, ela vai abrir assim no meu computador, essa é a planilhazinha já do Excel, tem todos os meses e ano com o seu respectivo índice de atualização. Aí eu vou lá em cima, vou colocar em habilitar edição, que é para eu poder mexer nesta planilhazinha. Olha que barbada! O INSS nos dá a metade do cálculo pronto já, gente. A gente vai fazer a metade do caminho, o INSS já fez. Olha como o INSS é bonzinho. E sim, gente, esses índices estão certos, antes que vocês me perguntem, tá? O que não tá certo é aquela primeira tabela lá dos benefícios pagos com atraso. Tem que pegar a tabela certa, tá? Daí tá tudo certinho, esses índices. O que eu vou fazer? Do lado da onde está o seu respectivo índice de atualização, ó, julho de 1994. Eu vou lá no CNIS do meu cliente e vou ver se ele contribuiu em julho de 94. Se tiver contribuição lá, eu vou botar o valor da época.
Nesse caso, 187,60. Vou digitar ali no Excel, 187,60. Se o meu cliente não tivesse contribuído em julho de 94, eu ia excluir essa linha do meu cálculo, tá? E aí eu vou colocar, contribuiu, eu vou preenchendo ali mês e ano. Lembrando, gente, que para facilitar esse processo, dá para converter o próprio CNIS em Excel, que o CNIS vem em PDF, né? Vocês convertem em Excel e aí vocês conseguem ordenar os salários de contribuição, o que facilita a vida de vocês, para não ter que fazer isso de forma tão manual, tá, gente? Isso eu chamo de cálculo artesanal. Gente, eu comecei assim. No meu tempo, não tinha CNIS em PDF. O CNIS era em papel. A gente tinha que digitar um por um dos salários de contribuição a dedo no programa de cálculo para fazer, no Excel, se for o caso. Então eu sofri muito até chegar eles em Excel para facilitar a nossa em PDF e Excel para facilitar a nossa vida, tá? Outra coisa interessante, quando eu for passar esses salários de contribuição aqui para essa tabelinha, é respeitar o teto da época. Então, se o meu cliente contribuiu num salário maior que o teto, na hora de passar para cá, eu vou respeitar o teto. Depois que eu atualizar o salário, não tem problema passar do teto, tá? Mas antes, quando eu coloco aqui na planilha, nesse primeiro momento, não pode ser acima do teto. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para a planilha do Excel, olha, eu quero que tu multiplique esse salário lá da época pelo índice de atualização. E aí tu vai me dar essa resposta aqui, que é o salário atualizado para o poder de compra de hoje. Então, lá em julho de 94, a contribuição foi só de 187. E hoje, atualizada, multiplicada por esse índice de atualização, o valor seria de 1.702. E isso aqui pode passar do teto, não tem problema, tá? Essa primeira colunazinha que não passa. Agora, Júlia, que fórmula eu vou colocar aqui para que o programa faça esse cálculo? Eu vou colocar igual, eu vou selecionar essa coluninha aqui, vezes essa daqui. E aí o meu programa, o Excel vai entender, olha, eu quero que multiplique isso por isso. E depois eu posso puxar essa fórmula lá para baixo até o último mês e ano do cálculo, porque aí ele atualiza já tudo de uma vez só. Então sim, é muito possível. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Eu vou abrir aqui a planilhazinha. Ó, essa é a mesma planilha que nós estamos trabalhando aí. Eu vou colocar aqui um salário contribuído em maio de 2021. Deixa eu abrir aqui a tela para ficar bem mais fácil de visualizar, né? Ó, maio de 2021. Eu vou colocar aqui que o valor contribuído foi de 2.500, tá? Eu vou só selecionar essa coluna aqui e colocar que eu quero informações em reais. Ótimo. Bom, 2.500 foi o valor em maio. Eu tenho que dar uma atualizaçãozinha nele, né? Aqui está o índice de atualização. Então, na hora de eu vir para essa coluna E, eu vou dizer o seguinte, a fórmula é igual, eu vou selecionar o valor contribuído, eu vou colocar multiplicado e vou selecionar o índice de atualização. Eu vou dar um Enter. Pronto, tá atualizado. Eu vou só colocar aqui que é moeda para aparecer em reais também. Aí aqui eu vou preenchendo 1.800, 1.200, 1.450, dependendo do salário de contribuição. Digamos que esses meses o meu cliente não contribuiu. O que eu vou fazer? Vou clicar no direito aqui e vou colocar em excluir. Excluir. Ótimo. Ah, Júlia, mas essa fórmula eu vou ter que fazer em todas as linhas para ficar aparecendo aí uma a uma? Não, gente, eu posso segurar aqui o mouse lá no finzinho da linha e jogar aqui para baixo até o fim. Ele vai atualizar tudo, todos os números. Vocês viram que interessante? Muito fácil, não é? Eu falei para vocês que não é um bicho de 7 cabeças trabalhar com planejamento previdenciário, fazer cálculos direto no Excel. Não é um bicho de 7 cabeças. O único trabalho artesanal que a gente tem é digitar esses salários, que, como eu disse para vocês, dá para transformar o CNIS em Excel e buscar esses valores aí para trazer direto para a nossa planilhazinha de atualização. Agora, eu atualizei os salários, certo? Beleza, fiz a atualização. Como é que eu calculo a média? Gente, depois que fez a atualização, calcular a média é uma coisa tão difícil, mas tão difícil que vocês não imaginam. Sabe como é que a gente calcula a média?
A gente passa o mouse em todas as contribuições atualizadas, seleciona todas elas e lá embaixo o Excel vai te dar a seguinte resposta: média 6.334,47. Não quero ver ninguém falando que é difícil fazer cálculo agora. Tá todo mundo proibido de dizer que tem que ser expert em cálculo, que tem que ser contador para trabalhar com planejamento previdenciário. Não tem nada disso. Tem que ser esperto, perspicaz, enrolei a língua, né? Já tô aí um tempão falando com vocês, a língua até já tá enrolando, mas tem que ser esperto, tem que ser dedicado. Só isso. E tem que conhecer os atalhos, né? Porque se a gente não conhece os atalhos, a gente leva mais tempo para aprender isso aqui tudo. Eu mesma, para aprender isso aqui, levei um bom tempinho até chegar a essa conclusão simples que eu estou passando para vocês. Ótimo! O que nós avaliamos aqui? Que eu preciso atualizar os salários e depois calcular a média. Pronto! Essa média é o meu salário de benefício. Agora, se eu quero calcular um salário de benefício pro futuro, lá para 2027... o que eu vou fazer? Gente, muito simples. Eu vou ir lá no Excel, eu vou incluir contribuições até o ano que eu quero. Por exemplo, essa daqui que tá pronta, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu incluí contribuições até 2029, ó, tá vendo que eu escrevi aqui contribuição futura? Eu fui incluindo mês e ano, mês e ano, mês e ano, fui colocando o salário. Não coloquei índice de atualização, porque eu não consigo adivinhar o índice de atualização para o futuro, então pode botar como 1 mesmo. E depois seleciona tudo, vocês vão considerar a renda mensal inicial futura lá na data que vocês querem. É só selecionar tudo aqui, o Excel vai dar lá embaixo a média, quer ver? Vai dar um monte de salário de contribuição, porque eu levei esse cálculo até 2029. Acho que a cliente vai ter mais de 40 anos de contribuição até lá, hein? Deixa eu selecionar, deu 323 contribuições. Não, 437, deu bem mais. Aqui é quando eu terminei o cálculo. Olha lá a média de contribuição, 4.537, tá aqui, ó. R$4.537 a média. Quantas contribuições foram usadas? 436. Viram que interessante? Simples, claro como a luz do dia. Não é difícil, é só praticar. Talvez agora, como eu tô falando isso pra vocês a primeira vez, vocês... Opa, peraí, eu não achei tão simples assim quanto a Júlia tá falando. Claro, porque é a primeira vez que vocês estão tendo contato com isso. Que nem eu disse, é como aprender a dirigir. As primeiras vezes a gente fica, né, cheio de preocupação, tudo, mas com a prática vocês vão pegar o jeito, tá? Isso eu garanto pra vocês. Depois fica tão simples que chega a ser bobo, tá? Bom, cálculo da renda mensal inicial, como eu tava falando pra vocês. O cálculo da renda mensal inicial é salário de benefício, que é essa média que eu ensinei agora a fazer, multiplicado por um coeficiente. Ótimo. Salário de benefício em reais, o coeficiente é uma porcentagem. Qual é o coeficiente de cada uma dessas regras? No pedágio de 50% é o fator previdenciário, independente do tempo de contribuição que a cliente tiver e a idade dela. Então eu preciso calcular o fator previdenciário. O cálculo do fator previdenciário é bem chatinho de se fazer, mas tem muitos sites de cálculos que dão a forma de fazer gratuita. Tu coloca lá a idade e o tempo de contribuição. Eu não vou ensinar o fator previdenciário agora, porque senão eu ficaria meia hora falando só dele, tá? Mas dá para fazer isso até no site da Justiça. Da Justiça Federal tem como fazer o cálculo do fator previdenciário de forma gratuita, tá? O pedágio de 100%, o coeficiente é 100%. Vou começar a separar os coeficientes, né? Aprendi a calcular a média já, agora vou para os coeficientes. Dos pontos, deu 98, porque é o coeficiente maluco, e ela vai ter 34 anos de contribuição até 2025, se ela não parar. Então, os pontos deu 98. Por que 98? Para 15 anos de contribuição, começou em 60. Ela tem 19 anos a mais do que 15 anos de contribuição. Então, eu vou multiplicar 19 por 2, mais 60% vai dar 98%. A idade mínima progressiva, ela vai ter 36 anos de contribuição lá em 2027, vai dar 102%. Lembra que eu falei para vocês que podia a pessoa se aposentar com mais do que a média dela? E a própria aposentadoria por idade, que o coeficiente daí seria de 106%. Claro, se ela continuar contribuindo, ela vai ter 38 anos de contribuição lá. Mas na aposentadoria por idade, ela não precisa contribuir, porque ela já tem 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Então, ela nem precisaria contribuir mais para chegar nesse requisito. Só lembrando, né? Não custa nada lembrar.
Então, olha que interessante, como a gente já evoluiu nesse planejamento previdenciário. A gente tem as datas de cada regra e tem o coeficiente. Eu amo isso aqui, gente, eu amo planejamento previdenciário. Não vai ficando lindo conforme a gente vai desenhando? E agora eu preciso avaliar, eu já tenho todos os coeficientes um por um, eu preciso avaliar o salário de benefício, que foi o que eu fiz agora com vocês, aquele método. Eu vou, por exemplo, essa aposentadoria é em novembro de 2022. Como a última contribuição foi em junho de 2021, eu vou incluir salários de contribuição com base na última remuneração dela, porque ela vai continuar trabalhando na mesma empresa, contribuindo sobre o mesmo valor. Então, eu vou incluir salários até chegar a outubro de 2022, que vai ser a última contribuição dela, e aí eu vou incluir aqui. E aí eu vou chegar à média, vou passar o mouse por todas aquelas contribuições e a média vai dar, nesse caso concreto, R$ 4.337. Fiz a mesma coisa do pedágio, levei para 2024, a média aumentou um pouquinho, R$ 4.397. Levei para 2025, 4.424 é a média contributiva. Aqui eu deixei bem claro para vocês que eu não analisei aquela questão de excluir os salários menores do histórico. Por quê? Porque não está sobrando tempo. Então, se eu excluir, eu vou adiar essa aposentadoria em um mês. Se eu excluir um mês, essa aposentadoria perdeu um mês do requisito dela. Então, eu vou ter que adiar para mais um mês. Então, não faria sentido. Então, eu não avaliei a exclusão. Diferente da aposentadoria aqui por idade mínima, que aí eu preciso ter só 30 anos de contribuição, não preciso ter mais que isso, ou da própria aposentadoria por idade, que eu preciso ter só 15 anos de contribuição. Na idade mínima, eu projetei até 2027, vai dar 4.473, a média contributiva dela, no caso o salário de benefício. Lembrando, né, que aqui, na aposentadoria por idade, se ela contribuir até 2029, vai ser de 4.537 e ainda sendo possível avaliar a exclusão. Antes disso, eu quero lembrar vocês que quanto maior o esforço de vocês, maior é o sucesso de vocês. E para demonstrar isso, eu quero mostrar o depoimento de uma aluna que trabalha com planejamento previdenciário e olha que incrível o resultado dela trabalhando com esse serviço que é tão rico e que tem um potencial tão grande.